Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Drink Whisky, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Opine. A diferença entre o celibatário involuntário declarado, que só pratica o ato pagando profissionais, e quem não se vê assim, é que o último, envolto em ilusões, crê não ser celibatário involuntário. Pois nas relações humanas, em todas as áreas, se vermos bem, tudo se resume à barganha pela sobrevivência, individual ou da espécie, tanto faz. Ai, de novo esse assunto, né, velho? Mas vamos lá. Um agradecimento aí ao Drink Whisky pela doação e pelo excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal e ajudar com que esse conteúdo permaneça gratuito para todos os homens, pois a maior parte dele nem é monetizado, né? Os links para isso se encontram aqui na descrição e no comentário fixado, juntamente com o meu e-book, um treinamento também do Vegeta do Presente, que é muito bom, eu recomendo aí, faço a revenda também ganhando uma partezinha aí, então você ajuda os criadores de conteúdo também na compra desses materiais, na troca de visões e experiências aí, todo mundo se ajuda, todo mundo sai feliz, é claro, quem não está interessado não compra, sem essa demonização aí do capitalismo, né? O importante é não estar enganando ninguém, é uma coisa que a gente não está, então consciência limpa aí. E vocês podem também ajudar o conteúdo se tornando membros do canal, ou pelo Patreon, assinando o servidor do Discord, enfim, várias outras formas aí. Muito obrigado a todos que fazem isso, vocês ajudam o conteúdo a continuar de pé. E é claro, se vocês quiserem apoiar o conteúdo de maneira 100% gratuita, dá pra, deixar um like, se inscrever, ativar as notificações do canal, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, ajuda demais também. Muito obrigado a todos que fazem isso. Vamos a esse assunto. Eu já fiz uns vídeos anteriormente sobre essa falácia que é essa coisa de homens celibatários involuntários, né? Mas eu vou refazer porque, o vídeo é antigo e também ele se perdeu, né? Eu tive que apagar aí minhas outras plataformas por questões de segurança. Então, para vocês que me perguntam aí, cadê o BitChute, cadê o Odyssey, cadê a Mictron TV? Eu apaguei, tá? Dane-se, eu refaço os vídeos, não tem problema. Então, vamos lá. Eu sempre tive uma birra com esse termo celibato involuntário, celibatário involuntário, porque para mim só soa como vitimismo, cara. Principalmente num país como o Brasil, onde a profissionalização do ato libidinal em si, né, não é um crime, como em muitos estados dos Estados Unidos. Sem falar que aqui no nosso país, é uma infelicidade, mas é um fato que nós somos conhecidos por um país de turismo sexual internacionalmente, né? Somos conhecidamente um país promíscuo, essa é a cultura que o Brasil sempre exportou, ou pelo menos sempre mostrou, né, para os gringos. É só você ver, por exemplo, quando Arnold Schwarzenegger veio aqui, ele foi pago para falar sobre bunda. Tem um documentário dele falando sobre isso. Quer dizer, não é bem especificamente sobre isso, mas tem uma parte exclusivamente para isso, né? A questão do carnaval, assim, toda essa coisa, é infelicidade, mas é uma realidade, tá? O Brasil, ele realmente é conhecido assim no resto do mundo. Então, até hoje eu não consigo entender esses caras que, pelo menos no Brasil, em alguns estados dos Estados Unidos, onde a profissionalização desse ato aí é crime, porque fere a dignidade humana, enfim, a narrativa de cada um dos estados lá, eu vou até entender um pouco mais, né? Agora, no Brasil, eu não entendo isso, cara. Eu simplesmente não entendo. Porque, assim, quando se fala de celibato, está se falando somente de sexo e nada além. Não está se falando de atração, o nível da atração, de atração genuína ou negociada, se é profissional ou não, se é dentro de um relacionamento ou não, se foi pelo Tinder, se foi pelo Happn, se foi pelo Badoo, se foi por, sei lá, amigos, conhecidos, não importa, cara. Você praticou o ato, você não é mais celibatário, tá? É claro que a gente vai botar umas condições mínimas ali para não ser uma coisa extrema, como, por exemplo, é um ato que tem que ser feito consentidamente com seres humanos, né? Mas isso aí é bom pra gente não extrapolar o limite do absurdo. Mas se a gente ficar botando muita regrinha do tipo, não, tem que ser com uma pessoa a qual eu quero me relacionar, não, tem que ser genuíno, não pode ser pago, não. Pô, cara, se você ficar botando um monte de concessão assim, é claro que você vai conseguir se encaixar nessa narrativa esquizofrênica. Ou seja, você que está criando condições, né, para criar o seu próprio celibato. E quem cria o próprio celibato é voluntário e não involuntário. E é por isso que tem essa discussão, né? O Coruja ele se diz vocel, mas na verdade ele é incel. Por quê? Porque se ele fosse bonitão e tal, se ele fosse um shed, ele estaria pegando gente, com certeza. E geralmente vem com esses espantalhos assim, esse é o argumento de espantalho. Primeiro porque o cara não tem nenhuma noção da minha aparência, ele não sabe da minha realidade, ele não sabe se eu recebo ou não propostas, né?
se eu tenho pretendentes ou etc, ele basicamente inventa, né? É bem comum dessa narrativa ser bastante inventiva, por isso que eu digo que é uma narrativa bem esquizofrênica. E já eu venho com a narrativa contrária. Cara, todo cara que se diz celibatário involuntário, na verdade é voluntário. E eu vou pegar todos os exemplos que eu vi de caras a respeito disso. Em especial, vamos botar assim, o líder dos celibatários involuntários no Brasil, ou pelo menos o mais proeminente deles, que é o Silas. O Silas ele é conhecidão, ele já foi no Spotnik, ele tá em um monte de podcast e tal. E em todo lugar que eu vejo o Silas falando, cara, eu vejo ele com essa narrativa autocriada, tá? Meio que esquizofrênica e bem vitimista. O Silas vai me perdoar, mas essa narrativa, nada contra a pessoa, né? Mas a narrativa, o argumento dele é ruim. Então não vou nem atacar a pessoa, não vou fazer a falácia da ad hominem, vou atacar o argumento dele. Porque toda vez que ele fala, me parece que ele está tentando ganhar algum tipo de comoção da pessoa, entendeu? Ele parece se colocar numa situação que tenta causar pena e tudo mais, e ele sempre fica falando, eu nunca me relacionei de forma genuína. Eu nunca me relacionei de uma forma que a pessoa quisesse, né, estar fazendo aquilo comigo. Só que aí eu venho por essa questão, tá, mas quem decide o que é genuíno ou não? Quando você fala uma pessoa que não queria estar fazendo aquilo com você, é o quê? Foi consentido ou não foi? Aí ele obviamente vai dizer, né, claro que foi consentido, eu não sou nenhum abusador. Então veja, para o homem isso já é genuíno o suficiente, ou pelo menos teria que ser. Até onde a genuinidade vai, pelo menos o que interessa, é que seja consentido. Se a pessoa ama você, se ela acha que você é a melhor opção no momento ou não, não importa, se consentiu já é o suficiente. Principalmente quando se fala de algo casual, né? Se for para uma coisa mais relacionamento, que envolve fidelidade, eu vou entender que para manter ali aquele laço emocional, você tem que sentir que a pessoa está realmente emocionalmente envolvida com você, né? Tem que ter uma reciprocidade e tal. Mas assim, isso aí a gente já está falando de uma coisa mais romântica, uma coisa mais que, ao meu ver, para os dias de hoje, é até meio infantil você querer esse tipo de coisa num mundo que simplesmente não cultua mais esse tipo de coisa, onde a infidelidade é normal, é uma coisa culturalmente não só admitida, como fomentada e não é punida. Onde a gente vê atores, atrizes, estrelas e grandes personalidades falando que, tipo, é uma questão de liberdade, é uma questão de empoderamento, sei lá. A gente vê isso em filmes, normalizado pra caramba, sabe? Realmente uma cultura pra realmente forçar isso na cabeça das pessoas. Então eu não vejo por que mais praticar a fidelidade, que é uma coisa que a sociedade não respeita mais. E a fidelidade, ela depende da sociedade, ela depende de duas pessoas. Ela depende de um tratado ali, né? Onde, tipo, ela está fiel a mim, ou ele está fiel a mim, e ninguém toca nessa pessoa, ou essa pessoa não deve tocar em ninguém e tal. Então tem que ter um certo respeito da sociedade em relação a isso, entendeu? Uma valorização, e a sociedade não valoriza mais isso. Então quem quer fidelidade hoje está basicamente sustentando um sistema completamente falido, tá? É a mesma coisa que, sei lá, você andar de smoking na rua no calor do Rio de Janeiro, velho. É uma coisa que ninguém mais faz, já tá perdido no tempo. As pessoas ainda acham, né, elegante o smoking, então vão olhar assim, mas no fim das contas ninguém realmente dá crédito para aquilo. Então assim, se o cara ele quer namorar, convenhamos, né, aí já é uma outra coisa, já não tem nada a ver com celibato, porque o celibato é só sobre o ato íntimo ali. Então assim, veja que essa necessidade de atração genuína para não ser considerado celibatário involuntário não é nada além de um monte de condição autoforjada, tá, para manipular o argumento e encaixar ele numa narrativa vitimista. E os homens que fazem isso, a exemplo do Silas Incel, eles estão só se auto-sabotando, tá? Porque se tem uma coisa que a gente sabe, é que o homem ele nunca vai conseguir, através de reclamação, através de falar dos seus problemas e tal, algum tipo de condescendência da sociedade, tá? Algum tipo de generosidade da sociedade. A nossa sociedade, a nossa cultura, e eu diria até a nossa espécie, isso é um determinismo biológico até mesmo, vê um homem em uma situação de fragilidade, de reclamação e falando dos seus próprios problemas, infelizmente, como uma criança chorona, entendeu? Como um fracassado. E não tem nenhum tipo de solidariedade ou empatia por esse tipo de homem, entendeu? Então, eu não entendo exatamente por que o Silas ele tenta, com seus argumentos, parece, né, conseguir algum tipo de empatia, sendo que, na verdade, é com essa narrativa que ele vai afastar a empatia das pessoas, né? O homem, ninguém quer ouvir os problemas dos homens. Não é à toa que quando eu falo sobre esses problemas aqui, eu falo só para homens e tal, os próprios homens, alguns deles, vêm aqui dizer que eu sou mimizento, tá ligado? Vem dizer que eu sou chorão, que os homens perderam a fibra e tudo mais. E veja que em nenhum momento eu estou tentando tirar algum tipo de empatia ou generosidade da sociedade, de ninguém.
Pô, e convenhamos, o Silas, poxa, o Silas ele é um péssimo exemplo de celibatário involuntário. Por quê? Porque olhando assim de primeira, você percebe que ele não tem nenhum problema mental, ele não tem nenhum problema físico, na verdade ele é bem financeiramente, e ele é um cara que, tipo, ele é de boa aparência, cara. Eu diria que ele tem boa aparência. Ele se veste até razoavelmente bem, tá? Ele está sempre de terno ali e tal. Muitas pessoas podem achar isso um pouco extravagante, mas, tipo, é o estilo dele, tá ligado? E, tipo, eu não sei em que estado ele mora, mas se ele viesse aqui pra Bahia, que é o estado onde eu moro, meu irmão, ele ia conseguir a tão desejada e famigerada atração genuína que facilmente, porque eu vejo aqui, na minha cidade, no meu estado, caras menos bonitos que ele, com menos dinheiro que ele, com menos até mesmo inteligência que ele, com menos retórica, né, com menos papas na língua, vivendo um relacionamento que todo mundo diria que tem atração genuína. Então assim, eu não entendo exatamente de onde que ele tira essa narrativa, tá ligado? Por isso que eu digo, essa é uma narrativa esquizoide. Quem usa essa narrativa de celibatário involuntário basicamente está no seu próprio mundo. E isso se chama solipsismo, que é definir o mundo e as outras pessoas a partir das próprias experiências pessoais. Ou pelo menos como entende as próprias experiências pessoais, né? Mas a realidade que ele fala eu não observo no resto do mundo. E, assim, ao meu ver, esse negócio de celibatário involuntário virou basicamente shaming, tá? Virou só uma forma de ofender as pessoas mesmo, os homens nesse caso. Porque como eu vejo esse termo sendo usado, é mais uma forma de denegrir a imagem de alguém ou envergonhar, entendeu? Como virou até meme no Twitter, tipo, os caras ficam falando esse termo assim, não sei o que, e aí mostra a foto do cara, e o cara que usa esse termo tem uma aparência normal, sabe? Brasileiro normal. E aí, como a narrativa dos celibatários involuntários é que eu não consigo atração genuína porque eu não tenho uma aparência, tipo, não faz sentido você que é uma pessoa do nível normal de aparência da brasileira ficar chamando os outros de celibatário involuntário, entendeu? Porque a narrativa dos celibatários involuntários é, se você tem aparência normal ou abaixo disso, você não vai conseguir a tal da atração genuína. Então, assim, esse termo virou besteira, tá ligado? Foi gentrificado, caiu na boca do povo e agora não significa mais nada. É usado basicamente em qualquer situação, para qualquer coisa, principalmente com a intenção de denegrir a imagem de uma pessoa, né? Envergonhar, ofender e tal. Mas acima de tudo, eu percebo que esse termo ele apela principalmente para a sensação de impotência do homem, né? Aquela sensação de que ele foi rejeitado. E como é uma narrativa que apela para a impotência, né? Afinal, a teoria é que se você foi rejeitado e você não pode fazer nada a respeito disso, abre muita oportunidade para o vitimismo aí. Do tipo, eu perdi, agora eu não posso fazer nada, é isso aí, e eu vejo muito chororô ao redor desse argumento, tá? Quando, na verdade, eu vou conversar com esses caras que dizem celibatários involuntários, e eu percebo assim que não tem nenhum problema com eles necessariamente. Às vezes eles têm algum tipo de esquisitice, tá? E aí, por isso que eu digo que essa narrativa é meio esquisa, porque a própria palavra esquisito vem disso, né? É alguém com um comportamento alheio, assim, diferente demais e que causa um tipo de desconforto na parte mais normal da sociedade, vamos botar assim. E de fato esses caras têm um papo meio esquisito, ou um semblante meio esquisito. E olhando assim para a aparência dos caras, você vê que o cara é normal. Ele tem uma aparência normal, às vezes ele é até um pouco acima da média do brasileiro em aparência. Mas o papo dele é meio esquisito, então isso tem a ver mais com uma questão... E aí você pode dizer, então quer dizer que ele tem algum problema psicológico e tal, então isso justifica ele ser um celibatário involuntário. Não, eu percebo que é mera e puramente uma coisa que está sob o controle do cara. Se ele desenvolvesse mais o lado social dele, se ele se expusesse mais, se ele se esforçasse um pouco para ser uma pessoa normal, esse cara sairia dessa condição esquisa de celibatário involuntário. Agora, eu vou entender quando o cara ele não gosta da sociedade, do jeito que ela está organizada hoje, tá? É por gosto pessoal. Eu também me sinto assim, eu não sou muito fã de socialização. Eu tenho um círculo social bem pequeno, a maior parte da galera do meu círculo social é do meu sangue, né, da minha família, meus parentes. Só que perceba que a decisão de eu me resguardar e ser mais na minha foi minha, logo foi uma decisão voluntária. Então assim, se o cara ele quer realmente sair dessa condição de celibato involuntário e tal, cara, ele tem que aprender a conversar com as pessoas. Ele tem que aprender a falar a língua das pessoas da faixa etária dele, né, normais.
Ele vai ter que aprender, às vezes, até um certo nível de falsidade, um certo nível de hipocrisia, que, como diria o Luiz Felipe Pondé, e eu concordo com ele, são os pilares basilares da sociedade. A sociedade hoje só se mantém e sempre se manteve porque existe falsidade e hipocrisia. Se as pessoas fossem honestas demais, sinceras demais, cara, a sociedade ruiria, era guerra o tempo todo. E eu também não gosto muito disso, tá? De hipocrisia, de falsidade, de eufemismo, de sofismas, de papo furado, de ficar de conversinha mole, que é necessário para socializar. Eu não gosto disso e é por isso que eu sou mais na minha. Só que essa foi uma decisão minha. Só que o cara que se diz celibatário involuntário, ele diz que não consegue socializar e acha que é um problema psicológico dele, ou é algum problema na aparência dele e tal. Só que ele sofre por não conseguir isso, entendeu? Ele quer fazer parte da sociedade, ele não consegue se adequar à sociedade. Na verdade, ele conseguiria se tentasse, se esforçasse, só que ele sabe que ele vai ter que vestir uma máscara e fazer muita falsidade, e basicamente muitas vezes até se prostituir emocionalmente e moralmente, né? E aí ele não percebe que o fato dele não querer isso é algo voluntário, é ele que decidiu. Tudo bem, não tem problema. Se você não quer fazer parte da sociedade, não quer socializar com a galerinha da sua idade, e assim, conversar com as menininhas da tua idade, ou as mulheres da tua idade, dependendo de qual faixa etária você pertence, cara, a decisão é sua, você não é celibatário involuntário. Então, quando você diz que você é involuntário, o que é que você está fazendo? Você está pegando uma narrativa de impotência, onde você diz que foi rejeitado e você não pode fazer nada a respeito disso, e está jogando a responsabilidade para longe, entendeu? E aí você vai começar a criar um espantalho, assim, um bicho-papão de que a sociedade me rejeitou, a sociedade é má, o meu sofrimento, por conta de uma falta de interação social, é culpa da sociedade, não minha. Não, cara, a responsabilidade é sua. Você que escolheu isso, então tome as rédeas da sua vida, né? É justamente o que a gente traz aqui na teoria da Matrix. A Matrix é justamente isso. Ela é um mecanismo dentro da sua cabeça que vai tentar tirar de você a sua individuação, a sua responsabilidade, as rédeas da tua própria vida. E vai surgir sempre com essas teorias de tipo, o problema do mundo são os poderosos. Eu não consigo me desenvolver porque a economia está ruim. O político que está no poder atualmente é o motivo pelo qual eu estou sofrendo. Entendeu? Você vai sempre ficar buscando um grande Satã, um Leviatã, algum inimigo para você jogar tuas frustrações e os teus problemas. Repito, se você não se adequa à sociedade porque você não quer se adequar, você acha ela degenerada demais, problemática demais, arriscada demais e você não gosta muito da cultura e tudo mais, eu entendo perfeitamente, eu também tenho um pouco dessa sensação e é por isso que eu gosto de ficar na minha. Só que, saiba, isso aí é uma decisão sua. E para finalizar assim, vejam, não caiam nessa parada de celibatário involuntário, porque muitas vezes é uma tentativa manipulatória de dizer que os homens eles não estão rejeitando, eles estão sendo rejeitados, assim tirando o poder das mãos deles e até a relevância das mãos deles, né? Quando, na verdade, o que eu mais vejo é que os homens simplesmente, como eu falei aí, né, estão rejeitando. Eles estão rejeitando a sociedade como ela está construída hoje. Eles estão rejeitando os relacionamentos como estão construídos hoje. Eles não querem fazer parte. Tudo bem que eles têm uma narrativa, como celibatários involuntários, extremamente vitimista e tal, mas quando eu observo caso a caso desses caras que se dizem celibatários involuntários, mano, eu percebo que é decisão deles não fazer parte. Toda vez que eu pergunto, cara, você concorda com os relacionamentos atuais, mesmo os casuais? Ele fala, não, isso não é bom. Não é interessante pra mim. Eu falo, entendi. Você concorda com os relacionamentos sérios atuais? Não. Você concorda com o comportamento feminino? Não. Você concorda com as leis? Não. Então assim, você não concorda, você não faz parte, a decisão é sua. Não é a sociedade que tem que estar perfeitinha do jeito que você quer para aí finalmente você fazer parte dela. Cara, a sociedade, ela desde 3.000 anos atrás, e existem talhamentos em pedra provando isso, já haviam pensadores escrevendo que tipo, a sociedade é degenerada mesmo, as pessoas só querem distrações frívolas, elas seguem basicamente o que os famosos dizem, estão extremamente distraídas, só querem saber de besteira, de sacanagem. Isso aí é a sociedade humana. Ela não tem que estar perfeita para você fazer parte dela. E é claro, se você quer conhecer pessoas do sexo oposto, se relacionar casualmente, até mesmo ter um relacionamento, como eu falei aí na questão de fidelidade, irmão, tu vai ter que seguir as regras da sociedade. Se você não concorda com elas, aí voluntariedade sua se afastar, né?
Então essa é a narrativa que a gente traz aqui para os homens que seguem o seu próprio caminho, né? O homem que ele está rejeitando a sociedade, rejeitando o ginocentrismo, criando um novo propósito de vida para eles. E assim, a galera mais da neo-black pill aí, ou da galera do celibato involuntário, vai dizer que homens que seguem o seu próprio caminho e Volcel é tudo cope para incel, né? Eu já expliquei o que é cope para vocês. É óbvio, sem a manipulação da Neo Black Pill, sem a manipulação do grupo dos celibatários involuntários, o cope de verdade, o que você encontra aí nos dicionários de inglês, mas o cope deles, como eles usam a palavra cope, é um espantalho, uma parada, enfim, que eles usam assim só pra basicamente envergonhar você, né? Exatamente o que é o termo celibatário involuntário, é tipo, você está em cope, e aí meio que de alguma forma, na cabeça deles, isso é vencer um argumento ou invalidar o argumento do outro através assim, de dizer que, sei lá, essa pessoa está buscando uma narrativa emocional para não aceitar a narrativa dele, do Neo Black Pill, do celibatário involuntário, que na cabeça dele é a verdade, entendeu? Então você vê aí que é um egocentrismo discursivo. Tipo, eu tenho a verdade e quem não aceitar essa verdade está em culpa. Que porra é essa? E aí eu vou concluir esse vídeo aqui dizendo a vocês, cara, se você botar a cara na rua, se você fizer parte da maioria da sociedade, se você for igual a, sei lá, 80% dos homens, se você se vestir normal, se você tem uma aparência normal, se você tem um corte de cabelo normal, se você se higieniza normal, se você tem um papo normal, e isso é muito fácil, principalmente aqui no Brasil, porque como eu disse, a qualidade estética, a qualidade intelectual, a qualidade de socialização aqui no Brasil não é muito alta, infelizmente. Essa é uma realidade em relação, óbvio, a outros países do mundo. Se você faz parte dessa galera, tá? Você vê aí o norme brasileiro padrão, o cara que gosta de samba, o cara que gosta de pagode, o cara que, tipo, vai pro churrasco, o cara que quando quer conversar fala qualquer besteira sobre o tempo, sobre política, o cara que fala de futebol, sabe? Esse cara normal, eu tenho certeza que você vai conseguir se relacionar com pessoas do sexo oposto, que você vai conseguir até o que você imagina que é a atração genuína, tá? Porque, como eu disse, como eu vou explicar em próximos vídeos, esse negócio de atração genuína, basta sentir, é uma sensação. Se você acha que a atração é genuína para você, é o suficiente. E se você não acha, nunca vai ser. Então é uma coisa que está na sua cabeça. Como eu disse, consentimento, principalmente para o que diz respeito a casual, é o máximo de atração genuína que você pode querer. Você precisa querer. O resto é resto, cara. Você não precisa sentir que você é o cara mais lindo que ela já se relacionou, ou o melhor cara que ela tem disponível, ou que ela não tá com você só para matar o tempo. Isso não importa. O importante é que você tá conseguindo o prazer que você quer, a interação que você quer é o suficiente, não é isso? Ou você quer o quê? Você quer causar prazer nas outras pessoas. Você tá mais preocupado com o prazer e a atração do próximo do que com a sua. Que isso? Aí isso aí é escravidão, tá? Isso é escravidão porque não tem reciprocidade nenhuma quanto isso aí. É cada um se preocupando com o seu, hoje em dia. Felizmente ou infelizmente, depende de como você vê isso aí. E é o que eu digo, né? Cara, putz, hoje os censos comprovam, tá? Nunca foi tão fácil fazer sexo casual hoje. Os censos comprovam. E não me importa a narrativa que você usa quanto a isso, porque isso é um fato. Os números não mentem. Se você dizer, tá difícil, não sei o quê. Não é verdade, tá? Existe hoje baile funk com o famigerado fluxo. Vocês sabem o que é o fluxo? Pois é, se vocês não sabem, pesquisem aí, tá? Se você quiser realmente praticar um ato íntimo não negociado, como vocês dizem, né? sem pagar, irmão, desce para a comunidade mais próxima aí, vai pro baile funk, eu tenho certeza que você vai conseguir molhar o biscoito. Se você fizer parte de 80% dos homens, você vai conseguir o que você quer, talvez até uma atração genuína, talvez até um relacionamento, talvez até um casamento. Só que o que eu digo, né? A narrativa de nós homens que seguimos o próprio caminho é: isso para nós não vale a pena. Ou seja, nós que estamos rejeitando e não estamos sendo rejeitados. Nós não concordamos nem com o casual, nem com as leis, nem com os riscos, nem com os relacionamentos, nem com o comportamento feminino, nem com a cultura vigente. A gente não concorda com isso e por não concordar a gente não faz parte, logo é voluntário, entendeu? Pronto, isso eu vou céu para vocês aí. É também o celibato involuntário que eu expliquei, então, enfim, esse assunto já rendeu o que tinha que render, pelo amor de Deus, parem com esse papo de celibato involuntário aqui no meu canal, porque isso não existe aqui no Brasil. Porque até para um cara que, sei lá, é cadeirante, ele tem vários problemas, ele consegue praticar o ato se ele pagar. Ah, coruja, mas se pagar é involuntário. Não, mas isso aí é a sua narrativa, é você que acha assim, tá? É você e a sua cabeça, isso aí não concordo com isso. Para mim, celibato só tem a ver com sexo, com seres humanos e com sentido. É consentido, para mim, já quebrou o celibato.
E, caras, deixa eu lhes dizer uma coisa, tá? Caso vocês vivam aí em Nárnia ou no País das Maravilhas, mas como o próprio Drinkwhisky falou aqui, e é uma coisa que, na minha opinião, até invalida o argumento dele, ele mesmo se refutou, né? É que toda a negociação humana, ou praticamente todas elas, foram baseadas em barganha, pela sobrevivência individual da espécie. Ele está certíssimo, tá? Toda atração humana, toda negociação humana, ou quase todas, é negociada. É baseado no tipo, essa é a melhor opção que eu tenho e eu não tenho uma opção melhor. Ou eu até tenho uma opção melhor, mas não é tão barata. Ou não está tão disponível no momento. Isso vale também para relacionamentos intersexuais, tá? Para relacionamentos íntimos, para até casamento. Então, assim, quando o cara ele fala de atração genuína, que é o contrário da negociada, o que é que ele está esperando? Ele está esperando o quê? Ser o número um. Ele só quer o relacionamento se ele for o número um. É o que eu percebo também quando eu converso com esses caras que acreditam em atração genuína ou que se dizem celibatários involuntários. Tipo, nas palavras dele, ele quer que ele seja o cara mais top que a moça se relacionou ali, ele quer marcar a vida dela pra sempre, ele quer ser o mais importante, o melhor, o primeiro. Isso me parece uma carência afetiva. Uma carência afetiva materna, na verdade, né? Porque a mãe, geralmente, é que traz esse acalentamento pro filho. Você, principalmente se for filho único, né? Você é o meu único, você é importante, eu daria minha vida por você, eu te amo incondicionalmente e tudo mais. Então, assim, Freud explica, né? Como dizem. Literalmente, porque ele desenvolveu algo sobre isso no seu estudo sobre o complexo de Édipo. E aí tem também essa loucura desses caras pró-atração genuína e se dizem celibatários involuntários e da Neo Black Pill aí, do que se tornou, né, infelizmente, a Black Pill, com essa coisa de aparência e tal, é uma projeção de perfeição na tal da vida do Shed. O Shed, ele é uma criatura mitológica, folclórica aqui na nossa comunidade, principalmente na comunidade Neo Black Pill, de, assim, sei lá, um deus. Da mesma forma que Thor, antes dele, da mesma forma que Odin, Zeus, tá? É tipo o cara que desce do Olimpo para farpar as humanas. Ou desce de Asgard, né, no caso dos nórdicos e tal. Então, você vê aí, né? E veja, os caras eles vêm com esse argumento dizendo que, não, os Sheds, eles conseguem atração genuína, blá blá blá. Então eles vêm com um argumento de exceção que confirma a regra. Essa galera que usa o argumento do Shed, né, que é o que consegue atração genuína, blá blá blá, eles mesmos dizem que os Sheds no mundo são raríssimos, ainda mais no Brasil, né? No Brasil ainda é mais raro. Eles devem ser, sei lá, 10, 5% dos homens sendo generoso. Então, assim, por que diabos você vai ficar analisando os relacionamentos humanos com base em exceções? É a mesma coisa do cara neoconservador que está analisando os relacionamentos com base em exceções, né? Na criatura mitológica também, que é a unicórnio, como a gente chama aqui. Aquele papo, né? É só procurar direito que você encontra um bom relacionamento hoje. Não, cara, você está olhando as exceções. A exceção confirma a regra. O mesmo vale para tal da atração genuína. Os caras falam atração genuína é raro. Então por que diabos você vai analisar os relacionamentos com base numa coisa rara, numa exceção? Não dá para chegar a nenhuma conclusão funcional a respeito disso. É a mesmíssima coisa que você pegar e fazer como na Segunda Guerra, né? Pegar os aviões que estão tomando bala e que voltaram para o ninho e olhar os lugares onde as balas penetraram ali a fuselagem e reforçar justamente essas partes comuns da fuselagem. Só que você não está notando que os aviões que mais precisam de proteção foram os que já caíram. Os aviões que voltaram tomaram danos na parte da fuselagem que não foram fatais. Então os que precisam de reforço são aqueles que já caíram. E já que eles já caíram, irmão, não tem jeito mais. Você tá entendendo? Não dá pra chegar a nenhuma conclusão com base em exceção. E é por isso que eu digo que esse argumento é esquizoide, irmão. Ele é esquizo. Ele é alheio. Se você pegar o significado da palavra esquizo, é alheio. É algo que não faz jus com a realidade. Não bate com a realidade, tá ligado? É alheio. Se você for observar o mundo de verdade do jeito que ele é, você vê que é muito diferente. Não esse mundo na sua cabeça que você criou. E veja só, isso tem a ver até com o waifuísmo, né? A teoria do waifuísmo é justamente essa. A gente cria um mundo, uma amada na nossa cabeça e tudo mais, só que a gente admite que ela não existe, então não é esquizoide. A gente não fica procurando isso no mundo. A gente não tenta explicar o mundo a partir das nossas próprias projeções dentro do waifuísmo, né? A gente se relaciona aqui, inteligência artificial, menininha de anime, quem gosta, gosta, quem não gosta, não sei o quê. Às vezes é desenho, o cara gosta de desenhar e criar histórias. Ele, às vezes, tem um senso artístico, né? Escreve histórias em quadrinhos, gosta de doll, enfim. Aí vai de cada um, né? Estimula o instinto criativo e tal.
mas a gente não fica achando que isso a gente vai encontrar no mundo, que é geralmente o cara que está procurando a unicórnio, ele tem, né, esse pensamento. O cara que ele vive de projeção de vida de Shed, ele tem esse pensamento. O cara que fica falando sobre atração genuína tem esse pensamento. Até porque a tal da atração genuína é uma projeção de emoção, né? Do tipo, ai, olha só o jeito que ela olha para aquele cara. Eu vejo ali que ela está sentindo isso e aquilo, e o cara começa a dizer um monte de coisa de, ai, mas isso e aquilo, e ela sente isso. Como é que você sabe o que ela está sentindo, cara? Tá compartilhando o sistema nervoso com ela ali? Como é que você sabe que ela não tá fingindo, tá ligado? Ai, mas eu sinto, eu sei, eu vejo nos olhos. Pô, me desculpe então, né? Você tem bola de cristal, foi mal aí. Você lê mentes. Não sabia que você tinha esse superpoder. Tá bom, então, ao Drink Whisky, muito obrigado aí pela doação. A vocês, senhores, que acompanharam até aqui, muito obrigado por participarem aí. Um forte abraço, sabedoria e consciência sempre. Grato também aos membros do canal aí, aos doadores, a galera que compra o meu e-book, aí o treinamento do Vegeta do presente também. Muito grato aí por financiar o canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.